Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesse dia 10 de setembro de 2023, um domingo, com 23 graus logo pela manhã em Ribeirão Preto, uma manhã nublosa, né? Probabilidade de chuva de 0%, a umidade relativa do ar está em 54%. A temperatura máxima hoje vai ser de 33, sensação térmica de 36, 37. Calor, hein? Uma panela de pressão. Hoje pela manhã nós tivemos 19 graus de mínima. A amplitude térmica está em 14, né? É a diferença entre a mínima e a máxima, 14 graus. E isso está levando todo mundo, inclusive eu, ficar com a garganta ruim. Então, existem alguns perigos, alguns alertas, alguns conselhos que precisam ser passados e nós vamos fazer uma live bem rapidinho hoje para que nós possamos dar oportunidade para o pessoal do corpo de enfermagem, os técnicos de enfermagem, o pessoal da limpeza, preparar o ambiente para receber as visitas, né? Continuar recebendo visitas, que esse feriado prolongado é um feriado de muita gente visitando, muita coisa aí, né? Fiquei feliz de saber que os asilos também receberam uma quantidade de visitas bem grande, pessoas que aproveitaram estar visitando a cidade de Ribeirão Preto, aqui em Ribeirão principalmente, né? Muitas pessoas vieram de viagem e acabaram visitando os seus amigos, parentes nos asilos. Isso é muito bom. Fico muito feliz com isso. E passando aqui nesta manhã para poder falar desses nossos alertas. Os alertas continuam. Presta atenção que o perigo não cessa. Todos os perigos de todos os dias estão aí. Então, atenção a alguns perigos que são mais evidentes. Claro que tem muitos outros, mas nós só pegamos aqueles que estão em mais alto teor, né? Em mais alta situação de acontecimento. Então, passando daqui para poder falar que você não pode fazer exercício entre 10 e 16 horas. Esses dias para trás eu falei, é um conselho, mas parece que as pessoas não estão entendendo. Então deveria ser uma ordem, né? Deveria ser uma ordem. Não faça exercício entre 10 e 16 horas. E se for fazer, tome água, bastante água. Passa o protetor solar, proteja sua pele, os braços e a cabeça também, né? Para que você não tenha queimaduras, queimaduras muito fortes aí que a gente chama de insolação. Então, não fazer exercício entre 10 e 16. E se for fazer, tomar bastante água, hidratar-se bastante, né? E passar protetor solar e usar uma vestimenta aí que possa cobrir o máximo a sua pele para que você não tenha queimaduras acima daquilo que é aceitável. Um outro perigo, esse complicadíssimo. Mês de setembro, setembro amarelo, é o mês de prevenção ao suicídio, tá? Nós temos recebido alguns pedidos de ajuda, já encaminhamos para os departamentos que são encarregados dessa situação e eu quero dizer para vocês que estou muito feliz de saber que muitas pessoas estão se abrindo para poder falar, se abrindo para poder buscar ajuda, se abrindo para ter um apoio nesse momento que muitas vezes é de dificuldade e ela não sabe como sair dele. Então, eu fiquei muito feliz de saber, não que as pessoas estão com essa situação, mas que aqueles que estão nessa situação estão se abrindo para poder falar, para poder ter algo para poder, ou um lugar para poder falar com pessoas com quem falar, situações que podem ser mudadas, né? E que os pensamentos também possam ser mudados, né? E nós cremos que a palavra de Deus, através da palavra de Deus, não é através de igreja. Presta atenção, que eu não estou falando de igreja. Depois vai falar, está chamando para ir para a igreja. Não estou chamando ninguém para ir para a igreja. A única coisa que eu chamo é para que você aceite a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Isso eu faço. Isso não falo, deixa eu te falar, não. Só existe oportunidade de vida eterna em Jesus Cristo. Não tem outra opção, não tem. Você não precisa procurar em outro lugar, em outro nome, com outra pessoa, disfarçado de nome de santo. Não existe, tá? Não existe. Não existe nenhuma chance de oportunidade para aqueles
que não aceitam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Por isso que nós, que já conhecemos a palavra, temos esse mandamento, não é uma opção. Nós precisamos falar. Mandou, e quem mandou sabe mandar muito bem. Ele falou assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, se a condenação acontecer, não quero que seja porque eu não preguei o evangelho ou porque eu não falei, porque eu não alertei. Eu quero que sejam todos salvos, né? Que não tenha ninguém que se perca. Mas aqueles que decidirem não ouvir ou não crer, aí fica a decisão entre ele e Deus. Portanto, eu quero dizer para você que estava ou que está ainda, se você ainda não entrou em contato, se você ainda não falou, tem muitas pessoas para poder atender aí, muitas pessoas sendo atendidas e muitas pessoas dispostas a atender também, sabe? Então, como Setembro Amarelo é o mês de prevenção do suicídio, muitas pessoas estão se dispondo a ouvir, emprestar o ouvido para ouvir, somente ouvir, e não vão fazer comentário nenhum. Ninguém fica sabendo quem que é que comentou. Se você nem quiser dar o seu nome, não precisa. Você não precisa falar nada, não precisa. Você pode ligar, se você colocar o seu celular aí, o seu telefone no privado, a pessoa não vai ficar nem sabendo quem é. Mas é bom que tenha. Sabe para quê? Para que ela volte a falar com você, para que ela mande uma mensagem, como é que você está, para te acompanhar nesse processo, tá bom? Então, é o mês de prevenção aí e a frase que nós escolhemos esse ano é: vencer na vida é viver. Uhum. Vencer na vida é viver. Suicidar não é opção, tá? Tirar a sua própria vida não é uma opção. Não existe essa opção, tá bom? Então, continue, você que está aí e que pediu ajuda nesta situação, continue falando com as pessoas que estão te acompanhando e Deus vai continuar fazendo o que é melhor, tá bom? Uma outra situação de perigo, e esse perigo é vivo, assim, anda pela terra, né? Escorpião. Os escorpiões estão aí em plena fase de acasalamento, eles estão proliferando por todos os lados e muitas pessoas têm passado dificuldades após serem picadas por esses bichinhos, né? Então, o alerta continua. Limpe a sua casa. A melhor forma de você exterminar com os escorpiões é acabar com a possibilidade dele estar dentro da sua casa. Simples assim. Não é porque você tem um veneno ou porque você jogou água. Não, você precisa limpar, tirar a oportunidade dele se proliferar dentro da sua casa. Dele fazer da sua casa um ambiente onde ele possa fazer a sua família, possa criar a sua família, tá? Então, evite ter escorpiões perto de você. Que jeito? Joga os entulhos fora. Tira tijolos, telhas, madeiras, tudo que está acumulado no chão. Fica perto de lugar úmido, perto de lugar onde junta barata, onde junta grilo, onde junta lesma, onde junta aranhas, pequenos bichinhos. Escorpião gosta muito disso, tá? Então, a partir do momento que o escorpião tem comida em abundância, principalmente as baratas, né? Ele poderia dizer assim: eu estou aqui, eu posso continuar vivendo aqui, vou firmar minha estaca aqui e vou fazer a minha família aqui. Então, o pedido para você é: extermine com os escorpiões. Que jeito? Tira tudo que é sujeira, tudo que está acumulando aí na sua casa e que pode causar uma infestação desse bichinho aí na sua casa. Não é fácil. Aqueles que já têm um problema pré-existente, né? Tem pressão alta, tem diabetes, a pessoa tem aí problemas de insuficiências renais crônicas, né? Pessoa com insuficiência pulmonar, pessoas com insuficiências cardíacas, cara que tem algum problema neurológico, não pode de maneira nenhuma dar bobeira com esse escorpião. Escorpião é terrível. O veneno dele pode agravar aquilo que você já tem e também pode causar grandes sequelas se você não estiver bem de saúde. Então,
evite tê-lo perto de você aí, tá bom? E acabando com ele. Que jeito que acaba com o escorpião? Não só fazendo a limpeza, mas se ele aparecer, joga água quente nele. Aí, depois que ele morrer, a única coisa que mata o escorpião é a água quente. Depois que ele morrer, você pega ele, joga no vaso sanitário, dá descarga e tchau. Tá bom? Então, falado do escorpião, nós vamos de um outro aqui que também, se você fizer isso que foi falado do escorpião, contra esse Aedes aegypti, o mosquitinho, o pernilongo da dengue, né? Com latas, pneus, garrafas, vasos sanitários que estão lá naquela situação de pouco uso, os vasos de planta que tem aquele pratinho em volta dele, as calhas do telhado da sua casa que está torta, que está entupida, que tem água acumulada, as caixas d'água que não tem tampa, que não está tampado com plástico também, aquele reservatório de água que tem atrás da sua geladeira de degelo automático, aquela piscina que não está sendo usada, os ralos de água da chuva, que estão cheios de água lá, água limpinha. Esse mosquito gosta de tudo isso. Todos esses ambientes que acumulam água precisam ser exterminados da sua casa. Por quê? Porque esse mosquito ele gosta de água limpa, ele coloca os seus ovos ali e rapidamente ele se torna larvas e já ele tem bastante pernilongo dentro da sua casa e se eles estiverem infectados, vai causar grandes problemas para a sua saúde, ok? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar tudo, limpa. Se a sua casa estiver limpa, se você estiver evitando o máximo de ter algum recipiente com água parada e no ralo, no reservatório de água da geladeira de degelo automático, até no vaso sanitário, você pode jogar um pouquinho de água sanitária, o famoso roupalim, né? Então, você pode jogar lá, causar um problema para o mosquito, porque aí a água fica imprópria para ele colocar os seus ovos e, consequentemente, não terá esse pernilongo rajado dentro da sua casa. Então, faça isso. Todos esses processos e procedimentos são para poder diminuir a possibilidade dele aparecer. Ele pode aparecer. Mas aí, se você estiver cuidando do seu pedaço, e se cada um estiver cuidando do seu pedaço, dificilmente você terá dengue. E a dengue, na sua pior forma, é que a hemorrágica ela pode te matar, tá? Ela pode levar a óbito. A zika, chikungunya são todos sintomas que assim você não vai gostar de ter. Então, a melhor coisa que tem é fazer ele sumir de perto de você, assim como ele sumiu da tela aqui agora, e você viver feliz longe desse pernilongo. Então, dados os recados dos alertas, né? Agora nós vamos falar de uma situação que se chama Casa Branca. Ali em Casa Branca nós temos um centro de reabilitação, de fonoaudiologia e fisioterapia. Nós estamos orando por esse centro porque existe a oportunidade, a possibilidade da nossa irmã Célia, que está aqui no 9º andar do HC Campus, em Ribeirão Preto, sendo muito bem tratada, ser transferida para esse local. Se a família entender que esse local é o local para onde ela deve ir quando surgir a vaga, aí ela vai ser transferida para esse centro, tá? Esse centro de reabilitação fica em Casa Branca, uns 140 quilômetros de Ribeirão Preto, mais ou menos, tá? Nós estamos orando por ele e pelas pessoas que trabalham lá e por aqueles que estão sendo tratados lá juntamente com suas famílias. E aí, nós estamos aproveitando para orar pela cidade de Casa Branca. Olha que maravilha. Você tem a oportunidade de orar pela cidade de Casa Branca nesse momento e fazer os seus pedidos também para que Deus continue cuidando daquelas pessoas que ali estão, que eles se recuperem rapidamente, que a vaga para nossa irmã Célia saia rapidamente e se a família entender que vai ser transferida para lá, Deus vai movimentar o seu braço em favor de toda essa situação. Hoje, a nossa irmã Célia, que passou o ano passado por uma cirurgia na cabeça para poder tirar alguns estilhaços de projetis, né? Projéteis que estavam alojados na sua cabeça, no seu crânio, na massa encefálica, que causava grandes dores de cabeça nela. Então ela precisou passar por essa cirurgia e ela não voltou do coma. Hoje ela está em coma, um coma voluntário, né? Coma voluntário é aquele que a pessoa não tem controle. E aí ela está agora tendo aquela situação de esperar,
a volta do coma, mas precisa fazer as fisioterapias e os exercícios de fonoaudiologia. Então, esse centro de Casa Branca é especializado nisso, nessas duas especialidades. Cardiologia, pneumologia, geriatria, o que é de funções físicas, né? Não tem nada a ver. Funções físicas, eu estou falando fisiológicas. Urina, fezes, essas coisas, nada a ver. É gastronômico, né? Que é o de comida aí, né? Então, é o gástrico. Problemas gástricos ela não tem, porque ela está comendo por sonda, tudo muito bem balanceado, está tudo muito bem equilibrado, os seus exames estão todos, não vou dizer perfeito, porque não está tudo perfeito, a cabeça não está funcionando direito, o neurológico ainda não está bem. Mas ela já era deficiente visual, ela era cega. E agora, em coma, ela precisa de um lugar onde faça esses exercícios específicos para aquilo que será necessário na sua volta do coma, que hoje é um coma voluntário, não é um coma induzido, não tem remédio nisso. Então, é por ela mesma, é ela que tem que reagir, ela que tem que sair dessa situação, tá bom? Então, continue orando pelo centro e pela cidade também de Casa Branca, ok? Dado esses recados, eu quero falar com você de um versículo que eu gosto muito desse versículo. Eu gosto. Eu gosto muito desse livro de Filemão. Paulo escrevendo uma carta a Filemão e falando a respeito de Onésimo, que era um ex-funcionário dele, que fugiu, é um escravo fugitivo, né? E Paulo fala com ele a respeito da vida de Onésimo. Onésimo foi conhecer Paulo na cadeia, então a situação era bem complicada. E Paulo acabou tendo oportunidade de pregar o evangelho para Onésimo. Onésimo aceitou a Jesus Cristo como o único e suficiente salvador da sua vida. Ele aceitou o evangelho de Jesus Cristo e Paulo ficou sabendo da situação, da vida de Onésimo e disse: eu vou escrever para Filemão e Filemão vai te acolher lá e Filemão vai te perdoar. Filemão, eu creio que deve ter tido uns puxões de orelha no Onésimo ali, entre Paulo e Onésimo, não se fala o que é que aconteceu, né? Mas Paulo se vê na oportunidade de interceder junto a Filemão por Onésimo. E aí, na carta que ele escreve com a sua própria mão, está dizendo aí, ó, essa carta eu estou escrevendo com a minha própria mão. Aqui, com a minha própria mão, escrevo isso. Eu, Paulo, te pagarei tudo. O que ele está dizendo? Ó, Onésimo está aqui comigo. Agora ele é nosso irmão em Cristo. Eu sei que ele é fugitivo, que você pode ter tido problemas com ele, você pode ter tido prejuízos com ele, ele pode ter te causado grandes problemas, grandes dificuldades, você pode ter passado por muitas coisas, mas nesse momento o que eu estou dizendo para você é que tudo o que ele te deve você coloque na minha conta, tá bom? Eu, Paulo, vou te pagar tudo. Eu, Paulo, te pagarei tudo. Não ficará devendo nada para você. Mas eu estou o enviando novamente para que você o receba, não como escravo, mas como irmão em Cristo que ele é. Olha só que situação. Essa carta de Paulo a Filemão, ela pode fazer uma analogia com aquilo que nós vivemos através de Jesus Cristo. Presta atenção. Filemão, Deus, olha só para você fazer uma analogia. Paulo, Jesus e Onésimo, nós os pecadores que estávamos aprisionados. Presta atenção. Paulo intercedendo por uma situação que ele não sabia quando Onésimo estava lá. Onésimo contou para ele. Então, a primeira coisa que eu creio que deve ter acontecido ali, uma conversa, e não sei se foi acirrada ou não, não relata, ou se os puxões de orelhas foram mais
taxativos ou foram mais brandos, porque ele já estava pedindo perdão, já estava confessando os seus pecados, as suas dificuldades, as suas necessidades, falando a respeito de Filemão para Paulo, e eu fugi de Filemão e eu causei grandes problemas, causei dificuldades, e eu sou um fugitivo de Filemão. Naquela época ainda era permitido ter escravos, né? Hoje já não mais, né? Mas naquela situação ele estava dizendo para Paulo: ó, eu sou fugitivo de Filemão e Filemão agora está me caçando, né? Eu estou aí numa situação que ele deve estar à minha procura e eu agora estou aqui aprisionado. Então Paulo resolve interceder em Filemão ou diante de Filemão por Onésimo. Olha que situação. Aquela situação que Paulo estava vivendo com Onésimo ali na cadeia, lhe dava o direito de falar: ó, o Onésimo agora está arrependido, ele agora vai voltar aí para você, você recebe ele, não mais não recebe ele como escravo, não, recebe ele como nosso irmão em Cristo. Já pensou? Eu e você diante de Deus, depois de tudo que nós fizemos de errado, Jesus chega diante de Deus e fala assim: ó, vem vindo aí. É o teu filho querido, aquele por quem eu morri ali na cruz que estava no Calvário. Eu venho interceder por ele. É o único que pode interceder por mim e por você. Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele que lá na cruz do Calvário pagou pelos meus e pelos seus pecados. Assim como Paulo estava querendo pagar para Filemão, se colocou à disposição de pagar as dívidas de Onésimo para com Filemão, Jesus está e pagou por mim e por você diante de Deus. A oportunidade está aí. A oportunidade existe e está aí. Nesse momento pode ser que você nem reconheça, né? Porque há muitos por aí fugindo do Senhor. Há muitos que conhecem de andar com Ele, de falar com Ele, mas ao passar por dificuldades, ele na realidade fica com vergonha. E eu creio que Onésimo estava com vergonha de voltar atrás e se esqueceu que Filemão podia fazer algo diferente por ele. Mas ele encontra Paulo no meio do caminho, na prisão, lá no fundo da prisão, ele encontra com Paulo, o apóstolo Paulo, que intercede por ele. Jesus está intercedendo por mim e por você diante de Deus. Não perca a oportunidade de voltar. Não perca essa oportunidade. Em 2023 você está ouvindo que Deus está de braços abertos te esperando, esperando a sua volta por causa de Jesus Cristo. Quem sabe? Hoje, dia 10 de setembro de 2023, é a oportunidade que você está buscando, que você está esperando. Por isso, nunca é tarde. Eu quero dizer para você que nunca é tarde para se arrepender, para voltar para os caminhos do Senhor e para se abrir um novo tempo de reconstrução. Tem 2 unidades aí que está fora. Alguém está sabendo aí alguma coisa? Então presta. Voltou. É problema de sinal mesmo. Se você é um onésimo, um fugitivo de Deus, quem sabe você está fugindo de Deus? Volte. Ainda há tempo, pois Jesus Cristo é o nosso defensor, intercessor vivo. Diante de Deus é um defensor incondicional, tá bom? Então, fica aqui para que você pense nesse domingo. Recebendo ou não visitas, ao seu lado sempre tem o Espírito Santo de Deus. Existem pessoas que estão tristes. Alguns falaram comigo agora há pouco na live, que não receberam nenhuma visita, que não vão receber visita nesse feriado prolongado, mas eu quero dizer que o Senhor te visita todos os dias. Ele está aí do seu lado. E é uma visita que é constante. Basta que você fale com Ele. Uhum.
não precisa de horário, percebe? O ambiente hospitalar precisa de horários, é susceptível de situações que estão acontecendo dentro do ambiente hospitalar, uma intercorrência que acontece, um sinal de live que cai, uma energia que cai. Com Deus não tem nada disso. A tecnologia com Deus é uma tecnologia que não falha, direto, cara a cara. Você pode falar com ele e ele vai falar com você também e vai fazer aquilo que é necessário para que você volte à normalidade, para que você volte para os caminhos do Senhor. Nunca é tarde para se arrepender, ok? Para voltar e começar a reconstrução, ok? Então faça isso nesse dia 10 de setembro de 2023, que Deus vai fazer o melhor pela sua vida, tá bom? Ele sempre fez, ele sempre faz e ele tem feito na minha. Pode fazer na sua também. Quanto à situação da oração, eu quero hoje colocar para vocês uma outra situação aqui. Existem pessoas desaparecidas no Rio Grande do Sul, acho que em Santa Catarina também tem pessoas desaparecidas, por conta daquele tufão, daquele ciclone que passou lá a semana passada. Então, eu gostaria que você orasse por essas pessoas que estão desaparecidas, que elas estejam bem, tá? Que tenham oportunidade de retornar para suas famílias, para os seus lares, para aquilo que nós chamamos do normal, né? Da normalidade, para que também aquiete o coração de muitas famílias. Parece-me que nós temos mais de 40 pessoas desaparecidas. E querendo ou não, são 40 famílias. Às vezes tem crianças, tem idosos, tem filhos, filhas, e eu fico pensando nesses que estão angustiados, aguardando uma notícia, e que a notícia, na esperança, seja boa. Então que você ore comigo a respeito dessas pessoas, a respeito daqueles que estão desaparecidos, a respeito daqueles que já foram enlutados, porque 41 pessoas foram a óbito, tiveram as suas mortes, e essas famílias também agora estão sofrendo, estão em dificuldades, estão muitas pessoas, muitos desses 41 eram pessoas que eram os provedores da casa, na maioria homens, tá? Tem crianças também que foram acometidos de morte nesse tempo. Então, você que está aí no hospital, está reclamando, começa a orar, começa a pedir ao Senhor a respeito dessas pessoas. Acho que você vai fazer melhor do que ficar reclamando, tá? Ah, tô aqui, tô com extensor na perna, mas na boca não tá, irmão. Ora aí. Para de murmurar aí. Vai falar com o Senhor. Reclama para aquele que pode resolver. Uhum. Vai lá e clame por aqueles que estão em dificuldades, em situações piores que a sua, mas também faça a sua parte, orando por todos aqueles que lhes são queridos, que estão bem, aqueles que nesse momento parecem não ter dificuldades nenhuma. Num tempo de grandes dificuldades, de grandes problemas, essa situação parece que não existe, sabe? Mas existem algumas pessoas que estão sobre a Terra que parecem que estão muito tranquilas, estão muito bacanas, mas na maioria das vezes essas pessoas que são autossuficientes na Terra não querem aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Então você precisa interceder para que eles possam reconhecer a necessidade de aceitar a Jesus Cristo. Uhum. Fazendo isso, você vai ter êxito na sua vida e na vida dos seus familiares, amigos, clientes, pessoas próximas, conhecidos. Alguém que você ficou sabendo aí de uma situação que está colocando ele em situação complicada financeiramente, economicamente, profissionalmente, psicologicamente, emocionalmente, né? As emoções hoje estão todas muito abaladas. E o pessoal do Rio Grande do Sul está nesta situação. Muito abalados com tudo aquilo que estão acontecendo, mas também esperançosos que todos aqueles que estão sumidos nesse momento, que estão desaparecidos, que eles possam aparecer e que estejam bem.
Hum? Então vamos orar por todos aqueles que já estão em situação de luto, porque já foi confirmado, muitos já até sepultaram seus parentes e amigos, né? E agora estão sofrendo o luto, mas que nós podemos orar para que a emoção de cada um deles seja preservada, para que o sentimento de cada um deles seja preservado. A tristeza é normal desta situação, não existe como fugir dessa tristeza, tá? Não existe. Nós nos solidarizamos com essa situação e muitas vezes nós não temos o que fazer, a não ser orar. E eu acho que isso é o principal. Mandar dinheiro, mandar roupa, água, é muito bom. Se você pode fazer, faça. Procure uma instituição idônea e faça mesmo. Mas a melhor coisa que você pode fazer é orar por essas pessoas, tá bom? Ore pelas famílias, pelos filhos e filhas, avós, maridos, esposas, aqueles que estão aguardando uma resposta sobre esses outros 40 e poucos, 40 e tantos aí, que estão desaparecidos, tá bom? Uma outra situação de oração é o Yuri. Nós estamos agradecendo a Deus pela vida do Yuri, que está em casa, né? E ele em casa está recebendo tratamento e a recuperação dele agora nesta semana vai ser colocada ou colocados os próximos passos, os procedimentos que deverão ser tomados para que ele possa continuar no tratamento e havendo a possibilidade, se Deus assim entender, que seja a cura instantânea, efetiva, definitiva, tá bom? Então vamos continuar orando pelo Yuri e pelo Centro de Reabilitação de Casa Branca, pela Célia e por tudo que segue aí na nossa relação, tá bom? Hoje eu estou falando um pouquinho mais devagar, porque nós temos um surdo que está acompanhando de Anápolis, né? Anápolis está acompanhando essa nossa live hoje e ele faz a leitura labial, tá? Ele é surdo e ele faz a leitura labial. Então, passando daqui, porque na live ainda não tem a possibilidade de colocar os caracteres. Depois que entra lá no YouTube, me parece que consegue colocar aquelas letrinhas lá falando ou é, traduzindo aquilo que eu estou falando, né? Então, mas na live, no ao vivo ainda não tem. Vocês me desculpem, mas não tem. Então, que nós oremos para que o nosso domingo seja repleto de grandes e boas notícias. Vocês que estão nos asilos esperando pessoas que vocês já sabem que não vão aparecer, ore para que Deus coloque as suas mãos na vida deles, né? Que possa fazer o melhor na vida de cada um deles e que vocês possam ser visitados por eles num dia muito próximo desse dia 10 de setembro de 2023. Quem sabe até hoje. Mas Deus precisa movimentar o coração de cada um deles. E ao invés de você ficar reclamando que não recebe visitas, ore para que Deus mude o coração dessas pessoas e que mostre para elas que você também tem necessidade de ter um afago, de ter uma pessoa amiga, um parente, um vizinho, um filho, uma filha. Essa situação de abandono que vocês relatam, eu ainda, graças a Deus, não senti, né? Mas eu creio que deve ser doído demais. Mas Deus está cuidando de você. Então, comece agradecendo por tudo aquilo que ele já fez e por ele ter trazido até aqui. E peça para que Deus mude o coração desses entes queridos, desses amigos, desses parentes que deveriam visitá-los e não estão visitando, tá bom? Então, vamos parar de reclamar e vamos orar ao Senhor para que mude o coração dessas pessoas. Feito isso, a gente pode tocar a vida e entender que Deus está no controle de todas as coisas, certo? E se você é um Onésimo que está fugindo de Filemão, que é Deus, volte para a casa do Pai rapidamente. A porta ainda está aberta e Jesus Cristo ainda é o nosso intercessor, o nosso único intercessor entre Deus e nós, tá bom?
Falado isso, nós vamos para a oração, tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós rogamos nesse momento por todos aqueles que estão nos estados do sul do Brasil. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná foram acometidos de grandes problemas climáticos, um tufão, furacão, não sei o que é, ciclone. Algumas pessoas tendem a dizer que é mais forte do que um ciclone, outros viram a dificuldade muito de perto e entendem que isso era um mini furacão, mas diante de todas as coisas nós sabemos que o Senhor ainda mantém o controle. O controle está nas tuas mãos. Nós confiamos que o Senhor tem feito o melhor nesse tempo de dificuldade na vida de cada uma dessas pessoas. Por isso nós oramos para que o Senhor continue com seus braços, com suas mãos estendidas sobre a vida dessas pessoas. Deus, quantas dificuldades, quantos problemas, quantas necessidades, principalmente no Rio Grande do Sul, nos vales do Itajaí, naqueles vales que encheram de água, transbordaram de água, cidades ficaram inteiras debaixo de água. Eu lembro nesse momento de Estrela, onde as águas atingiram 80% da cidade, causaram grandes transtornos, grandes problemas, pessoas perderam tudo que era de material, mas tiveram as suas vidas preservadas, mas muitas vidas foram ceifadas nesse tempo. E nós queremos orar nesse momento, nós estamos pedindo ao Senhor. Entre com providência na vida dessas pessoas que ficaram, que estão enlutadas nesse momento. Aquelas que estão ainda chorando seus entes queridos que foram perdidos na enxurrada. Aqueles que morreram afogados, aqueles que ainda estão desaparecidos, aqueles que estão soterrados. Meu Deus, tenha misericórdia, entra com providência na vida desses homens e mulheres que estão trabalhando no resgate dessas vidas. Toca no coração de cada um daqueles que são os líderes e que estão governando esses estados, para que eles possam ter bastante sensibilidade, bastante sensatez, bastante, meu Pai, muita educação e também muita honestidade para com o povo. Que eles possam direcionar o dinheiro, as verbas, tudo aquilo que é necessário para que continuem fazendo melhor por essa sociedade que agora está passando por grandes dificuldades. Que o Senhor faça com que eles tenham juízo suficiente e possam usar os benefícios dessas verbas para o benefício desta população que está em dificuldade nesse momento. Retira os aproveitadores, meu Pai, aqueles que usam do dinheiro público para o seu bem próprio. Coloque eles longe de toda e qualquer situação que envolva o dinheiro. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que continue com suas mãos estendidas sobre a cidade de Casa Branca, sobre o centro de reabilitação ali de Casa Branca, por onde a nossa irmã Célia deverá ser encaminhada, tratada, até que volte desse coma que é voluntário, para que retorne à sua normalidade, para que retorne para a sua família, para que retorne para a sociedade, se o Senhor assim entender que deve. Mas que esse local seja um local de bênção na vida dela e que ela seja bênção também na vida de todos aqueles que ali estão. Os funcionários, os que estão pacientes, aqueles que estão em tratamento, que todos sejam abençoados pela presença da Célia naquele lugar, pela presença da Célia naquela cidade. Nós entendemos que é o melhor lugar, mas a família precisará decidir e o Senhor precisa entrar com providência na vida deles para que eles possam decidir pelo melhor para a sua mãe, para a sua esposa, para a sua avó, que todos possam decidir em conformidade com aquilo que é necessário para a vida da nossa irmã Célia. Oramos para que o Senhor continue abençoando o Ronaldo, que é o esposo,
O Wesley, a Fabiane, a Flaviane e as crianças, oramos pela vida da Célia e por todos aqueles que nesse momento estão cuidando da Célia no nono andar do HC Campus aqui em Ribeirão Preto, direta ou indiretamente. O Senhor conhece todos, então que o Senhor entre com providência na vida de todos eles. Todos que tenham uma bênção especial nesse domingo, dia 10 de setembro de 2023. Oramos pela cidade de Ribeirão Preto, pelo estado de São Paulo, pelo Brasil e pelo mundo. Nós oramos pelo mundo naquelas situações que estão em conflitos, aqueles que estão padecendo problemas climáticos. Muita água, muita chuva, pouca chuva, muito calor, frio demasiado. Que o Senhor coloque as suas mãos sobre a vida daqueles que são e que estão mais vulneráveis nessas sociedades. Que os homens e mulheres que detêm poder nessas nações possam ir para a mesa de negociação e estabelecer a paz nos seus países, nas suas nações e nessas regiões. Que todos aqueles que estão envolvidos nos problemas climáticos, nos assuntos que dizem respeito ao clima do globo terrestre, principalmente do hemisfério norte do globo terrestre. Que o Senhor coloque as suas mãos e faça com que eles tomem decisões acertadas, para que a normalidade volte a reinar em todo o globo terrestre. Oramos pelos encarcerados no Brasil e no mundo, por aqueles que estão inocentemente encarcerados e por aqueles que estão pagando pelos seus erros, pagando as suas penas, que eles também possam ter tempo de reflexão para rever que as suas atitudes não foram boas e que estão nesta situação para poder voltar à normalidade de uma convivência com uma sociedade e com a família. Mas nós oramos por todos aqueles que estão ou que detêm a caneta que faz ou que tem o poder de liberdade sobre essas vidas ou de aprisionamento sobre essas vidas. Que o Senhor dê graça a eles, dê sabedoria a eles, para que eles façam justiça. E quando eles cometerem injustiça, que o Senhor cobre de cada um deles. Trate com eles cara a cara. Eu oro nesse momento pelos idosos que estão nos asilos e nas casas de repouso. Muitos estão entristecidos porque não estão recebendo as visitas que deveriam receber. Foram abandonados pelas suas famílias, foram abandonados pelos seus entes queridos e estão nesses asilos, nessas casas de repouso, ainda que estejam sendo muito bem tratados. Não recebem um abraço de um familiar há muito tempo. Por isso, muitos estão em depressão, muitos estão entristecidos, muitos estão nesse momento precisando de um carinho, de um afago, precisando de um ouvido que possa contar as suas histórias e ouvir, simplesmente ouvir. Que o Senhor coloque no coração dessas pessoas que têm essas pessoas nesses asilos, nessas casas de repouso, nessas creches de idosos, a necessidade de um abraço, de um aperto de mão, de um carinho, de um afago e de ter tempo para poder ouvir esses idosos nessas casas de repouso, nesses asilos. Nós oramos para que o Senhor coloque no coração deles um desejo imenso de ver, rever, de estar junto com esses idosos, nesses asilos, nessas casas de repouso. Oramos por aqueles que têm creches de crianças, aqueles que estão nas escolas, aqueles que estão nesse momento em casa recarregando as suas baterias para que voltem amanhã ao banco escolar para serem instruídos, para que sejam educados, para que possam ter uma sociedade melhor nos próximos anos, para que essas escolas de formação consigam formar, consigam instruir esses homens e mulheres que estão buscando instrução nessas instituições, para que sejam homens de bem, cidadãos de bem, homens e mulheres que vão ser reconhecidas por fazerem o melhor para a sociedade.
Oramos pelos doentes que estão hospitalizados ou não, aqueles que estão sendo tratados em casa, que estão aos cuidados daqueles que são os cuidadores. Que tenha uma bênção especial para cada um deles, recuperação rápida, efetiva, que os cuidadores também tenham bastante paciência ao lidar com esses pacientes. Nós oramos por todos os que estão envolvidos, de alguma forma, com algum doente, com algum paciente, em qualquer unidade de saúde nesse mundo, principalmente no Brasil, no estado de São Paulo e aqui na cidade de Ribeirão Preto. Nós oramos pelos depressivos, pelos drogados, que são os dependentes químicos, pelos andarilhos, por aqueles que estão na rua, em situação de rua, moradores de rua. Que o Senhor dê graça a cada um deles, que o Senhor dê oportunidade para que eles possam rever as suas situações e que possam, num curto espaço de tempo, reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida de cada um deles e que não está colocado nos planos do Senhor essa situação que eles estão passando. Isso é fruto de escolha e nós sabemos que o Senhor não interfere em semeadura, em escolhas. Cada um escolhe, planta e colhe aquilo que é da sua vontade. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, dê lucidez para esses homens e mulheres que estão nessas situações, depressivos, angustiados, que estão dependentes de uma química, os drogados, né? E aqueles que estão em situação de rua também, para que eles possam rever as suas atitudes e as suas decisões e voltar para o caminho. Oramos pelos empregados, pelos empregadores, oramos por aqueles que estão idealizando algum projeto e que vão precisar de desempregados, de pessoas para suprir as suas necessidades, encargos, funções dentro dessas empresas que estão surgindo, que o Senhor dê graça a cada um deles. Que o Senhor dê sabedoria a cada um deles para que possam tocar esse empreendimento e que essas novas vagas de emprego sejam supridas por homens e mulheres que têm responsabilidade também em fazer com que essas empresas sejam muito bem sucedidas. Que o emprego de cada um deles seja bem remunerado, muito bem remunerado. Que as empresas tenham condições de remunerar dignamente cada um desses empregados e que eles façam jus ao salário que vão receber. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande domingo a todos vocês. Que vocês tenham paz, saúde, prosperidade e muita alegria. Tá bom? O surdo está dizendo que foi fácil fazer a leitura labial, mas ele não sabe que eu falo um pouco mais rápido. Então, eu falo um pouco mais rápido. Eu tenho essa característica de falar um pouco mais rápido. Mas eu estou aprendendo a fazer pausadamente. Mas aí o que acontece é que a live fica grande demais e hoje está tudo verde e nós podemos fazer uma live um pouquinho mais demorada no domingo, né? Mais já 50 minutos, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus, um grande domingo, uma grande semana para todos vocês, repletas de grandes e boas realizações, né? Que venham as boas notícias, que venham todos aqueles que estão sendo esperados, que possam voltar também debaixo das mãos do Senhor, tá bom? Grande abraço, fiquem em paz, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus assim permitir.